Respire fundo e assista ao curso intensivo de cretinice ministrado por Dilma Rousseff numa universidade americana. Justiça do inimigo é quando você usa a lei e os processos legais para não destruir fisicamente, destruir civil e cidadãmente uma pessoa, cidadanamente uma pessoa. Em 15 segundos, Dilma inventou uma certa justiça do inimigo, assassinou a língua portuguesa com a invenção das palavras cidadamente e cidadanamente, trucidou o raciocínio lógico, confundiu a plateia e nocauteou o intérprete. No Brasil, como constatou Nelson Rodrigues, os idiotas estão por toda parte. O que é justiça do inimigo? Justiça do inimigo é quando você usa a lei e os processos legais para não destruir fisicamente, destruir civil e cidadãmente uma pessoa, Vamos entender o erro cometido pela ex-presidente, analisando a natureza e o significado das palavras ditas por ela. Observe que foi empregada a palavra cidadamente, depois corrigida para cidadanamente. Sua intenção foi indicar a circunstância com que a lei teria sido usada, para destruir uma pessoa. Essa frase expressa uma circunstância de finalidade. De acordo com a ex-presidente, a destruição a que ela se refere também aconteceria sob certa circunstância. A destruição aconteceria como? Civilmente, cidadamente, cidadanamente. Isso implica considerar que as palavras por ela usadas são advérbios de modo. Os estudos de morfologia mostram que a formação de advérbios com a terminação mente é muito produtiva no português. Daí palavras como corretamente, espontaneamente, fortemente, velozmente, repentinamente. Em sua maioria, esses advérbios expressam modo. O processo morfológico em questão é muito simples. Consiste em acrescentar o sufixo mente a um adjetivo. Civil mais mente, civilmente. Físico mais mente, fisicamente. Observe que se o carro passou de modo veloz, o carro passou velozmente. Se o exercício foi resolvido de modo fácil, foi facilmente resolvido. O movimento feito de forma correta foi feito corretamente. Do ponto de vista gramatical, o problema foi que a ex-presidente tentou criar advérbio tomando substantivo como base. Então juntou cidadão mais mente e formou cidadamente. Em seguida, corrigindo-se, utilizou a palavra cidadania, acrescentando-lhe o sufixo mente, e formou cidadanamente. Nenhuma dessas palavras é possível. Isso equivaleria a formar palavras como governamente, democraciamente, rigormente, quando o processo exige o uso de um adjetivo. Democraticamente, democrático mais mente. Rigorosamente, rigoroso mais mente. Por isso, o jornalista tem toda a razão em sua crítica. Dilma assassinou a língua portuguesa com a invenção das palavras cidadamente e cidadanamente. Do ponto de vista semântico, ou seja, do significado, as palavras ditas pela ex-presidente não fazem sentido. Não existe adjetivo para expressar a qualidade de ser cidadão e de ter cidadania, como existe o adjetivo rigoroso para expressar a qualidade do que tem rigor, ou democrático para expressar a qualidade daquele que exerce a democracia. Esse fenômeno ocorre com outras palavras. É o caso do substantivo ladrão. Não se pode dizer ter um comportamento ladrão leva ao castigo. No máximo, se diz
ter um comportamento de ladrão leva ao castigo. Da mesma forma, não se podem construir frases como teve um comportamento cidadão, tomou uma atitude cidadã. O correto é teve um comportamento de cidadão, tomou uma atitude de cidadania. Ou seja, utiliza-se uma locução adjetiva para resguardar o sentido necessário. Portanto, é preciso reconhecer, o jornalista estava mesmo certo ao criticar a ex-presidente. Dilma trucidou o raciocínio lógico e nocauteou o intérprete.